Ítalo Marcelo, Terapia de Guerrilha, capítulo 2. Sua capacidade de ser insuportável não tem limites. Dois hábitos que você precisa combater urgentemente. Existem dois hábitos sérios que são epidêmicos na sociedade brasileira: o hábito de reclamar de tudo e o hábito de fazer fofoca, principalmente nas filas de qualquer coisa. Esses dois hábitos vão construindo uma imensa barreira que nos impede de progredir na vida. A fofoca e a reclamação destroem nossa disposição para interagir positivamente com o outro. No limite, destroem nossa capacidade de amar. A reclamação altera nosso status da percepção. A cabeça e o corpo ficam vibrando em uma espécie de modo de operação negativa. Dificilmente sai alguma coisa boa de uma pessoa que só se queixa. Ela vai nutrindo ao longo da vida uma característica de pessimismo, de olhar para tudo com um olhar negativo, um olhar meio cinza. Essa pessoa terá pouca capacidade de abraçar a vida com disposição, com energia, com alegria. Se na fronteira dos seus relacionamentos está uma tendência de se queixar, você não terá condições de entregar um grande valor para aqueles com quem convive. É natural que não desejemos conviver por muito tempo com uma pessoa que tem sempre uma reclamaçãozinha a fazer, que sempre se queixa de algo. Convivemos com essas pessoas por necessidade. Eu lembro que eu trabalhava na escola e tinha uma coordenadora que todo o intervalo dos professores ela chegava lá e ela só contava tragédia de alguém que tinha morrido. E tipo, se você chegava lá e falava: poxa, eu tô com uma dor na garganta, rapaz, eu conheço o fulano que ele também tava com dor da garganta, quando foi no médico era câncer que ele tava. Ela tinha uma visão totalmente pessimista e aquilo sugava as minhas energias. Tipo, a energia do ambiente chega, baixava. Ninguém suporta uma pessoa que vive reclamando o tempo inteiro. Meu Deus. Se você é um reclamão, um dia vai acordar e não vai entender porque essas pessoas te evitam. Ora, por quê, né? Quem é que gosta de conviver com quem só reclama? Você se sentaria à mesa dos reclamões ou preferiria se sentar a uma mesa onde estejam pessoas mais animadas, que param para ouvir, que perguntam como está a sua vida? Sabemos que no ambiente profissional e na vida em família, as pessoas que só reclamam são, em geral, as menos confiáveis, porque daqui a pouco estarão reclamando de nós. O desafio dos 8 dias. Contar o número de queixas é importante, e depois que você tiver uma média de quantas vezes reclama de algo por dia, é a hora de aceitar o desafio dos 8 dias. Por 8 dias não vale reclamar da política, da economia, do patrão, do empregado, do vizinho, do cosmos. Se observarmos um movimento de queixa, vamos recuar e dizer: eu aceitei um desafio, não vou reclamar. Pare agora mesmo de fazer fofoca. A fofoca raramente vai dar em elogio, em exaltação, em reconhecimento das virtudes do outro. Em geral, a pessoa fofoqueira termina difamando, caluniando, mas com o ar de: eu sou uma pessoa ponderada, estou apontando um defeito em fulano pelo bem dele, seria melhor que esse defeito não existisse. E tem gente que ainda fala isso: não, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Aí como é que você está fazendo uma crítica construtiva se a pessoa nem está lá? As pessoas que têm fofoca como hábito vão se tornando cada vez mais incapazes de perceber que estão vivas, que a vida é boa, que estamos no mundo para desenvolvermos nossos talentos, ajudar os outros, crescer, devolver algo para a sociedade, para aqueles que amamos, para a família, para o cônjuge. As pessoas que não têm a capacidade de se sentir vivas são, em geral, as pessoas que estão entregues à queixa e à fofoca, real ou oficial. O que acontece é que se estamos desocupados, ficamos fofoqueiros. Se estamos muito ocupados, nos queixamos da vida. Mas há no meu disso uma coisa chamada vida. Essa vida maravilhosa, que está pronta, que está pedindo para ser vivida, para que entremos nela e consigamos produzir, entregando o melhor para os que convivem conosco, para as pessoas que amamos, para a sociedade. Parar de reclamar e de fazer fofoca, isso muda a vida. Tente perturbar menos com essa técnica simples. Quando ficamos com medo de alguma coisa, ou quando começamos a reclamar, o córtex da avaliação vai desligando e vai tomando a dianteira o córtex emocional. E aqui ele explica sobre o córtex emocional e o córtex de avaliação. Aí ele usa isso de uma forma didática para a gente entender. O córtex emocional
é quando nós somos levados pelos nossos sentidos, pelos nossos sentimentos a tomar uma decisão. Nós estamos em uma situação de perigo, então o nosso cérebro ele só pensa em alguma coisa. O córtex da emoção, ele se posiciona ali e ele age como se não tivesse opções, só uma única saída. Por exemplo, você tá viajando, tá na floresta, você vê um tigre. A sua primeira reação, por conta que o córtex de avaliação tomou a dianteira do seu cérebro, a sua primeira reação é correr, fugir. Você não pensa se o tigre já olhou para você, se ele já se alimentou ou não. Você age por impulso. Já o córtex de avaliação, ele analisa todas as situações, ele procura as alternativas que aquela situação oferece e tenta tomar a melhor decisão. Este, por sua vez, no caso do córtex emocional, existe para que possamos tomar decisões rápidas, imediatas, sem ter que pensar muito. Se eu me deparo com um leão, não preciso avaliar destemidamente a situação. Diante de um felino de 2 toneladas, eu entro em um estado de medo e com certeza não vou ficar pensando: será que esse leão está domesticado? Será que o dono dele está por perto? Será que ele foi alimentado? Eu vou aproveitar imediatamente a primeira chance que eu tiver de fugir. Fugir é minha única opção. Diante de uma situação de ameaça, nós não deliberamos. Portanto, se eu me deparo com um leão, a coisa tende a funcionar exatamente assim. O córtex de avaliação diminui, o córtex emocional assume a dianteira e eu tomo a única decisão possível na situação. Em situações efetivamente ameaçadoras, é assim que a coisa tende a funcionar. A maior parte das situações da nossa vida são controláveis, mas aqui existe um detalhe, uma maldade. Há um motivo importante por que devemos parar de reclamar. Quando não reclamamos diante de uma situação desagradável, enviamos para o nosso cérebro uma mensagem específica: calma, você não está na situação terrível de uma savana africana. Quando paramos de reclamar, evitamos que o córtex emocional tome a dianteira. Você para de reclamar e o seu cérebro não entra nesse circuito no qual o córtex emocional assume a liderança. Assim você tomará decisões com base nas atividades do córtex de avaliação. Quem vive com o córtex emocional na dianteira da tomada de decisões tende a fazer más escolhas, porque tende a agir com um sentido de urgência, sem enxergar as situações da vida como oportunidades. Oportunidade de crescimento, de servir, de amadurecer. A pessoa enxerga tudo como uma necessidade de fugir ou de lutar. É claro, quando somos ameaçados, fugimos ou lutamos. O estado habitual de reclamação, portanto, desliga o córtex de avaliação e aciona o córtex emocional. O estado de reclamação deteriora a nossa capacidade de nos relacionar até mesmo com as pessoas que mais amamos. Se você vive reclamando, então é o córtex emocional que está no comando das suas decisões. E você encara as situações da vida na base do luta ou fuga. Precisamos aprender a desligar o córtex emocional, a ligar o córtex de avaliação e, se possível, tomar a maior parte das nossas decisões com base nele. Existem várias técnicas para isso, e uma delas é a técnica de aterramento. A técnica de aterramento consiste em ativar nossos sentidos externos. Ativando-os, o córtex emocional vai se apagando e o córtex de avaliação vai aparecendo. Como fazemos isso? Você vai prestar atenção em 5 cores à sua volta e em 5 barulhos. Se eu dou comando para o meu cérebro para que ele preste atenção em alguma coisa fácil, que não tem uma carga afetiva, o córtex emocional diminui. Consequentemente, o córtex de avaliação aumenta. Então é isso, você vai prestar atenção em 5 cores, depois em 5 sons. Depois você vai prestar atenção em 4 cores e em 4 sons, podem ser menos. Depois em 3, em 2, em 1. Quando você terminar de prestar atenção na última cor e no último som, você terá dado um tilt no seu cérebro, reduzindo a atividade do córtex emocional e aumentando a atividade do córtex de avaliação. E existe também uma técnica, né, que é usada pelos alguns psicólogos quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Você é parecido com o que ele falou no primeiro capítulo sobre você ter noção da presença. Você pensar: eu estou aqui, sentado numa cadeira, estou com os meus pés no chão, e você vai começando a pensar em toda a realidade à sua volta. Com isso, seu cérebro começa a raciocinar e sai do córtex emocional e vai para o córtex da avaliação. E é isso aí, hashtag só sucesso. Valeu, partiu!